que está relacionado aos exercícios que estão na apostila 15, o módulo 44, o setor que ele trabalha com vocês é o 232, e esses exercícios eles estão lá na página 199, ok? Começando pelo exercício de número 8, considere as estruturas. Temos duas estruturas aqui, né? Dois compostos cíclicos, né? E a pergunta é a seguinte, são duas perguntas. Elas representam moléculas diferentes? Ora, eu tenho aqui dois ciclos representados através de figuras geométricas em que os vértices da figura geométrica são carbonos, tá? E aí fica subentendido que tem carbonos nas estruturas e além disso, além dos carbonos, para eu saber a quantidade de hidrogênio, é só eu ver quantas ligações os carbonos eles estão fazendo e se não estiver fazendo as 4, eu completo com hidrogênios, ok? Só que, vamos pensar o seguinte, né? Essa primeira pergunta ele fala, representam moléculas diferentes? Quando eu faço a numeração para esse ciclo que tem 4 carbonos e uma dupla ligação, né, que é um ciclo alceno, nós percebemos que, olha só, colocando os menores números para a insaturação, nós temos nas duas situações, né, uma numeração que é igual para os dois compostos. Então, essas moléculas, elas são moléculas que são iguais e não diferentes, como o exercício está mostrando. Se eu pegar, por exemplo, essa primeira molécula e girar ela no sentido horário, eu chego aqui, ó, nessa molécula, ou seja, as moléculas elas são iguais e não diferentes, tá certo? E os nomes, bom, eu tenho aqui, quando eu tenho apenas uma dupla ligação, eu não preciso numerar, aliás, eu não preciso no nome do composto indicar qual é a posição aí da insaturação, tá bom? Então nós temos aqui um composto cíclico, eu começo, né, pelo ciclo, então, 4 carbonos na cadeia principal, ciclo but, insaturação, dupla ligação, em, final O, ok? Então nós temos aí o ciclo buteno. Respondendo as duas perguntas, são moléculas diferentes? Não, elas são iguais e o nome oficial é ciclobuteno, ok? O 10. Dê o nome oficial dos compostos a seguir. Bom, eu tenho que pensar sempre no seguinte. Primeiro, eu tenho um ciclo que tem aqui, ó, uma insaturação. E eu tenho também aqui um radical, tá? Eu tenho aqui um carbono que, ligado a esse carbono do ciclo, tá? Você tem aqui esse radical que é o radical metil. Então, quando eu numero a cadeia carbônica, eu tenho que colocar primeiro os menores números para insaturação, tá? E nesse caso, eu já estou aproveitando, né, e levando em consideração a posição 1, onde o radical aqui, ó, metil está ligado, tá certo? Eu até poderia pensar só na insaturação e começar numerando aqui, né, ó, 1, 2. Só que daí não ficaria interessante a gente fazer isso, porque aí nós teríamos aqui o grupo metil no carbono de número 2, ok? Numerada a cadeia, né, eu tenho aqui radical, então primeiro é o nome do radical, ok? Nesse caso, né, eu tenho um metil, um ciclo com 5 carbonos. Como eu só tenho apenas uma insaturação, não há necessidade de eu numerar. Então, eu coloco penteno, ou seja, esse composto é um metil ciclopenteno, ok? Agora, esse outro composto, também aqui eu tenho uma cadeia fechada, certo? Não tem insaturação, mas eu tenho aqui carbonos, né, com ramificações, com radicais. Esse carbono aqui é um deles e esse carbono aqui é o outro, tá bom? E os radicais que estão aqui, quais são? Bom, antes, né, da gente chegar nesses nomes desses radicais, eu vou numerar a cadeia carbônica aqui, colocando para eles os menores números, tá? 1, 2, e seguindo aí no sentido horário até o 6, ok? Bom, vamos pensar, né? Eu tenho aqui, ó, um CH3,
e outro CH3, que são grupos metil, tudo bem? Então, carbono 1 e carbono 2, eu tenho os grupos metil, tenho aí o nome do composto 1,2 dimetil, né? 2 grupos metil, ciclo com 6 carbonos, ciclo hexano, tá bom? Lembrando que eu juntei aqui o ciclo hexano, juntei tudo numa palavrinha só, porque quando é H, né, eu posso omitir o H e juntar tudo, tá bom? Então, por isso que ficou desse jeito escrito aí o ciclo hexano, perfeito? Continuando, o exercício de número 11 pergunta quantos carbonos existem no ciclano de menor massa molecular. Se é um ciclano, eu tenho um composto cíclico que só tem ligações simples aí, ó, entre os carbonos, tá bom? Então, eu poderia pensar o seguinte, né? Para eu ter um ciclano, né, para eu ter uma cadeia aí cíclica, eu preciso de no mínimo 3 carbonos, tá? E aí quando eu escrevo aí, ó, eu desenho uma estrutura com 3 carbonos, eu chego nesse composto, que é o ciclopropano, que tem 3 carbonos e 6 hidrogênios, tá? Percebam o seguinte, o que tiver menor massa molecular é o que tiver a menor quantidade de carbonos, tá? Então, o mínimo de carbonos que eu preciso para escrever uma fórmula de um composto cíclico é 3. Ou seja, esse composto com 3 carbonos, né, obviamente é o que vai ter menor massa molar, tá? Quanto menos carbonos, né, menor a massa molar, tá? Ou no caso aí, massa molecular, ok? Então ficamos aí com a letra A como correta, certo? Legal. Continuando, eu tenho aí o exercício de número 12, tá? E a pergunta é, tem mesma fórmula molecular, C6H12, então, das alternativas aqui, se eu pegar os pares, quais possuem a fórmula aí, ó, C6H12? Bom, vamos pensar o seguinte, ao invés da gente ficar desenhando fórmula estrutural por fórmula estrutural, eu acharia mais interessante a gente pensar o seguinte, C6H12, né, é a mesma coisa que eu falar CnH2n, né, CnH2n, ou seja, para essa fórmula geral, CnH2n, eu tenho duas possibilidades, ou alceno ou ciclano. Então, vejamos. A letra A, né, eu tenho aqui o hexano. O hexano é um alcano. Alcano tem fórmula geral CnH2n mais 2. Então, já não pode ser a letra A. A letra B, eu tenho aqui o X1Eno, que é né, é um alceno, que tem a ver com o CnH2n. E eu tenho também aqui um ciclano, que também tem a ver com o CnH2n, tá? Só pensando aí nas fórmulas gerais, a gente já marcaria a letra B. Mesmo porque, se eu desenhar a fórmula aqui estrutural do X1Eno, eu tenho aqui, ó, 6 carbonos, C6 e 2 hidrogênios, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mais 3, 12, tá? E para o ciclo hexano, né, eu tenho aqui, né, um ciclo com 6 carbonos, tá? Cada vértice é um carbono. E aí, para completar as ligações que o carbono está fazendo, que no caso aqui, que a gente consegue ver só duas, eu coloco mais 2 hidrogênios em cada uma aqui, ó, desses vértices, né, em cada um desses carbonos. Então, aqui também daria certo C6H12, ok? Então, fica aí como alternativa correta a letra B. Letra C, por exemplo, ó, porque a gente já poderia deixar ela, né? Porque você tem aqui X2Ino, isso aqui é um alcino. Alcino tem fórmula geral CnH2n-2, tá? Então, por exemplo, não daria certo a letra C. A letra D, de novo, ó, eu tenho alcano. Alcano CnH2n mais 2. Também não contemplaria C6H12.
E por fim, de novo, ó, aparece um alcano novamente, né? Então, não pode ter fórmula CnH2n, igual tá aqui, ó, C6H12. Perfeito? 13. Em relação ao composto cujo nome UPAC é 1,3 dietilciclopentano, o que nós podemos afirmar? Quando derem para nós o nome, interessante a gente escrever, né, desenhar a fórmula aí estrutural do composto. Percebam aqui, né, ó, eu tenho 1,3, ó, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, certo? Opa, perdão. Aqui seria, olha só, deixa eu... Aqui seria a posição 3, né? Tá bom? Então vamos lá. Retomando aqui a numeração, aqui é a posição 2 e aqui a posição 3. Ok? Então nós temos aí 1,3 dietil, essa ramificação aqui com 2 carbonos é chamada de etil, esse radical é o etil. Ciclo, tem um ciclo, uma cadeia fechada com 5 carbonos e só ligações simples entre os carbonos. Então esse é o ciclo, perdão, 1,3 dietilciclopentano. Primeira alternativa é a respeito de classificação de carbono quanto aos carbonos ligados uns aos outros, né? Por exemplo, aqui ele fala que possui 2 carbonos quaternários. Um carbono quaternário é aquele que tem 4 outros ligados, né, a esse carbono que eu chamar de quaternário. Não tenho nenhum carbono quaternário aqui nesse composto. A gente poderia desconfiar talvez desse carbono aqui, né? Certo? Ó, desse aqui que eu estou fazendo estou assinalando aqui, né, do vértice aqui. Só que esse carbono é um carbono do tipo terciário, igual esse carbono aqui, é do tipo terciário também. Isso responde a nossa pergunta, porque eu tenho aí, ó, 2 carbonos do tipo terciário nesse composto. Se eu tenho 2 carbonos do tipo terciário, eu respondo ali, ó, essa questão colocando a alternativa de letra B, tá? As demais estão todas incorretas, ok? A correta, 2 carbonos terciários, que eu anotei aqui com a letrinha T, ok? E por fim, o exercício de número 14. Ele diz o seguinte: o limoneno, um hidrocarboneto cíclico insaturado, né? Eu tenho aqui um ciclo, eu tenho aqui insaturação. É o principal componente volátil existente na casca da laranja e na do limão. É um dos responsáveis pelo odor característico dessas frutas. Bom, observando-se a fórmula estrutural e com base na nomenclatura oficial dos compostos orgânicos, qual é o nome do limoneno? Qual é a nomenclatura oficial para ele? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma cadeia mista, tá? Porque eu tenho ramificações, né? Eu tenho aqui radicais ligados ao ciclo, tá? E aí eu teria que escolher qual seria a cadeia principal, se é o ciclo ou se é essa parte aberta. Eu sempre escolho a que tiver a maior quantidade de carbonos. Então, no caso aqui, ó, como eu tenho 6 carbonos no ciclo, tá? É o ciclo que vai ser a minha cadeia principal. E tudo que tiver, né, ligado ao ciclo, eu vou chamar de radical. Então eu tenho aqui, ó, um radical metil e um radical que não é muito comum a gente trabalhar com ele, tá? Mesmo porque, com exceção, obviamente, desse exercício, não é muito colocado esses radicais que possuem dupla ligação. Mas, qual seria o nome desse radical aqui? Seria o isopropenil. Porque nós conhecemos bem, né, o isopropil, que é o Y, né, aquele rabinho de peixe, como a gente costuma falar, tesourinha. E esse aqui é bem parecido com o isopropil, só que eu tenho aqui uma dupla ligação. Por isso que eu chamo ele de isopropenil. Ok? Numerei a cadeia carbônica colocando os menores números aqui para insaturação no caso, né, que ela tem que receber os menores números, e fui seguindo aqui num sentido horário, tá? Eu fiquei com o grupo metil no carbono de número 1 e com o grupo isopropenil no carbono de número 4. Como que a gente vai escrever o nome desse composto?
Aí nós temos que levar em consideração a ordem alfabética, ok? O I vem antes do M, então o nome ficaria 4-isopropenil, certo? 1-metil, ciclo. Como só tem uma dupla ligação, eu não preciso indicar, né, qual é a posição dessa insaturação. Então eu tenho aqui um ciclo com 6 carbonos, ciclo hexeno. Aí a pergunta, né, mas não tem alternativa correta esse exercício? O que ficaria mais próximo aí desse nome que eu acabei de passar para vocês seria o da letra A. Agora, seria um exercício aí que eu julgaria que não teria uma alternativa correta, mesmo porque, como eu disse para vocês, né, eu tenho que colocar, né, em ordem alfabética os radicais. E isopropenil, o I vem antes do M do metil, ok? Agora, o gabarito ele traz aí como correta a letra A. Talvez, quando esse exercício aí ele foi feito, né, ele foi aí idealizado aí pelos responsáveis aí por fazer o exercício, eles não levaram em consideração aí essa ordem alfabética, tá? Mas, né, a gente pensar a maneira correta seria essa que está em vermelho. Agora, como no gabarito, né, ele traz a letra A como correta, tá bom? Eu marquei aqui para vocês, mas de novo, volto a frisar. O nome correto seria 4-isopropenil 1-metil ciclo hexeno, ok? É isso, galera. Espero aí que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima. Valeu!